Sejam todas muito bem-vindas. Para quem for assistir essa live depois, quero cumprimentar. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Quem for ver esse vídeo no YouTube, tiver alguma dúvida, depois é só mandar aqui embaixo. Vou aguardar um minutinho a minha convidada especial entrar, porque a live vai ser toda dela. Eu só vou estar aqui escutando e assistindo, assim como vocês. Hoje na live eu trago a minha primeira convidada, né? Então é a Renata. Ela vai contar qual foi o passo a passo que ela conseguiu para para emagrecer e eliminar 18 quilos. 18 quilos. E o principal é sem pisar na academia, sem treinar em academia. Então ela vai contar um pouquinho da história, quem é a Renata, e enfim, essa live vai ser muito boa, vai ser incrível, porque a gente já fez nossa primeira live juntas, ela já me contou, eu fiquei assim, nossa. E agora, né, com uma nova proposta, ela continua treinando em casa. Oi, gente, bom dia, Renata. Continua treinando em casa e além de treinar em casa, ela tá virando, culpa do Daniel, não sei se é culpa ou é graças, enfim, virando uma atleta. Vocês acreditam? Bom, ela vai contar mais pra gente. Então, antes da gente iniciar, peço que vocês enviem essa live. Aqui embaixo tem um aviãozinho, tem um triângulozinho. Manda essa live para as amigas, principalmente para aquelas que estão sem treinar. É muito importante que a nossa mensagem, que o que a Renata vai contar hoje, o que eu venho falando, cheguem principalmente para essas mulheres. Pois elas precisam abandonar imediatamente o treino, a preguiça e começar a treinar. Então é bem importante que envie, chame essas amigas para começar a treinar em comemoração, na verdade, né? Essa é uma live que eu tô fazendo, uma sequência de lives de 21. Hoje a gente tá na 7ª, já encerrou a primeira fase. Então, para comemorar meu aniversário, eu tô fazendo lives todos os dias e enviando treinos lá no meu grupo do Telegram. Então, a cada 2 dias eu envio um treino novo. Hoje é dia de treino novo, então eu vou estar encerrando a live aqui e logo depois eu já vou enviar. Renata, tudo certo aí? Eu já vou enviar o convite para ti. A gente começa. Muito bom dia. Bom dia, tudo Tudo bem? bem? Acordando de Tudo ótimo. madrugada Exato. Tirando da cama e tá um logo frio cedo. aqui, tá um frio. Ontem, Ah, é? ontem choveu muito, muito, muito. Aí de noite já tinha esfriado e agora amanheceu bem friozinho. Tô de roupa de manga de comprida. Nossa, nossa. Mas vai valer a pena. Você vai ver que essa live que você vai falar, vai contar da tua história, vai valer a pena ter
acordado um pouquinho mais cedo para falar do frio. Renata, não, se quiser falar. Não, porque é meu último dia de férias, né? Então tá bom, tá tudo valendo. Pois é. Antes de mais nada, quero te agradecer mais uma vez. Muito obrigada por você estar contribuindo com o meu projeto, contribuindo aqui. Na verdade, não é nem para o meu projeto, é contribuir para as meninas, né? Muitas delas têm aquela dificuldade. Eu acho que com essa nossa live, essa tua história, acredito que vai sim fazer com que muitas meninas entendam a importância dos treinos, entendam a importância de mudar a alimentação, quem ainda não tem uma alimentação não muito boa. E eu quero te agradecer, simplesmente por você estar aqui comigo, ter te tirado da cama, já peço desculpas. Eu acordo E, cedo. é, principalmente quem está de férias não tem como não acordar cedo, né? O corpo já Seis está horas da manhã, acostumado. 6 horas da manhã, é a hora que as minhas cachorras chamam para poder entrar, aí eu acordo obrigatoriamente. Ah, então, é isso aí. Meninas, então, antes de a gente começar, só envia essa live rapidinho para as amigas de vocês, que a Renata, o que ela tem para falar vai ser, assim, fantástico. A gente já fez essa nossa segunda live juntas e a gente agora, depois daquela live, a gente, assim, fica mais próxima, né? Na verdade, eu e a Renata, a gente não se conhece pessoalmente, mas é como se a gente se conhecesse, porque a internet aproxima muito as pessoas. Então, eu não conheço outra pessoa assim que seja mais positiva, mais motivacional, dizer, não, gente, hoje eu tô com preguiça, mas eu vou treinar mesmo estando com preguiça. Eu não conheço outra mulher que faz isso, além da Renata. E hoje eu tô com Mas em preguiça. breve, Todo dia. pois é. Em breve, Renata, você prepara aquele almoço, porque eu vou estar indo para Minas. Quem Ah, sabe um pode. dia desse aí. A gente não se conhece, mas em breve marca um almoço para comer uma dessas comidas maravilhosas que você faz. Mas agora eu não vou falar mais nada. Quem vai falar agora é a Renata. Renata, a bola é contigo. Vamos lá. Quem é a Renata? Então, bom dia para todos. Sexta-feira, sextou, né? Hashtag sextou, começando bem o final de semana. Agradecer a Paty por me convidar novamente para essa live, né? Pela parceria que a gente tem estabelecido aí nos últimos meses, desde agosto, né? O Daniel fez, eu achei a Paty através do Daniel. Não estava buscando na memória como eu achei o Daniel, não me lembro. Eu encontrei o Daniel no Instagram e depois vocês dois juntaram para poder fazer uma parceria, né? E aí eu que já seguia o Daniel, já estava começando a correr com o Daniel, encontrei você e eu comecei a treinar em casa, né? Então, primeiro, né, me apresentando, eu sou Renata, eu moro em Conselheiro Lafayette, Minas Gerais, interior de Minas, pertinho de BH, né? Fica a 90 quilômetros de BH. Eu tenho 36 anos, eu sou farmacêutica de formação, sou farmacêutica bioquímica, analista clínica e eu sou mestre em ciências farmacêuticas. Eu trabalho lecionando, né, no ensino superior, já tem 10 anos que eu sou professora no nível superior, desde que eu formei. Eu entrei no mestrado e virei professora automaticamente. Na verdade, muitas coisas na minha vida eu me tornei, eu nunca me imaginei ser, né? E aí as coisas vão acontecendo e vão levando a gente para esse caminho. E a vida sendo professora não é tão simples, né? Você sabe, né? E é bastante complicado. E também lecionar no ensino superior é um desafio todos os dias, né? Porque a gente precisa de se manter atualizado, a gente precisa de fazer pesquisa, a gente precisa de, né, trabalhar diretamente com extensão, e eu estou envolvida em muitas coisas desse tipo, né?
eu trabalho com comitê científico, eu trabalho com avaliação de projeto, eu trabalho com um monte de coisa que me deixa louca, louca. Bem E ocupada. não, é complicado, né? O pessoal muitas vezes fala, nossa, você mexe com projeto, com isso, mas isso é de despirocar. Os meus alunos de TCC que o diga, que eu deixo todo mundo doido. Mas E é bem ocupada, né? Isso ocupa muito tempo do seu dia, né? Porque isso ocupa grande requer, às parte do vezes, meu tempo. Grande parte. E para fora do. completar, eu não trabalho na minha cidade. Né? A cidade que eu trabalho fica a 240 quilômetros da cidade que eu resido. Então eu fico aqui e lá, né? Eu viajo sempre nas terças-feiras de manhã, assim, dá uma alternada às vezes um pouco em relação aos semestres. Mas eu viajo na terça-feira de manhã e eu retorno para Lafayette na sexta-feira. Né? Esse semestre eu vou vir embora na sexta cedo. Mas eu vou ficar lá terça, quarta e quinta. E falar, que mamata, a Renata trabalha só terça, quarta e quinta, né? Claro. Mas eu trabalho o dia todo, né? Praticamente o dia todo. Né? De 7 horas da manhã até as 10h40 da noite. Então, é um ritmo pesado para poder ter, né, a segunda e a sexta, entre aspas, livres, né? Porque o professor traz serviço para casa. Então, tem vários vieses aí. Na verdade, né, agora eu estou contando um pouquinho dessa rotina para as pessoas verem que eu tenho um tempo bastante atribulado, né? Porque eu dirijo 500 quilômetros por semana, eu faço as minhas marmitas, né? Eu faço a minha comida, que eu levo minha comida pronta, porque já teve a fase que eu comi em restaurante e hoje, o dia que eu tô a fim de comer uma coisa diferente, ou o grupo de amigos junta, eu vou almoçar com eles em restaurante, mas eu prefiro comer a minha comida. Não é pensando, você tá muito cri-cri, vai comer. Não, porque eu prefiro ficar comendo em restaurante, não sei, né, se alguém aqui já teve a oportunidade de ficar comendo em restaurante todos os dias, é extremamente cansativo, porque a comida de restaurante ela é gordurosa, ela, sabe, é enjoativa a comida de restaurante. Mesmo que você mude o restaurante, eu acho que a comida ela não é tão legal. Então eu optei, né, há 2 anos, na verdade até mais de 2 anos, foi antes de começar a mudar meus hábitos, eu já estava fazendo marmita. Então sou marmiteira de profissão. Então eu ainda tento arrumar um tempo para isso. Né? Fora isso, quando eu chego aqui, tenho minha mãe, tenho meu namorado, tenho minhas cachorras que eu tenho que cuidar, né? Então, assim, são um monte de fatores. Agora, dentro da minha rotina, eu aprendi, né? E tenho esse desafio diário de me movimentar, né? Mesmo com tudo isso, eu tento tirar um tempo para mim. Por isso que treinar em casa, para mim, é uma coisa positiva e vantajosa, porque eu consigo encaixar isso nos intervalos. Então, por exemplo, às vezes eu dou aula até às 4, 4 e pouca e vou dar aula às 7 de novo. Eu consigo chegar em casa, deitar 20 minutos, colocar minhas pernas 20 minutos para cima, e aí eu faço um treino aí de 25, 30 minutos e tomo um banho e tô animada para sair trabalhar à noite, né? Então, treinar em casa para mim é vantajoso. E como eu estou em 2 lugares diferentes, é muito difícil de, por exemplo, eu estabelecer uma rotina de academia. Eu já tentei. Mas eu consegui ir na academia 2 vezes na semana. Porque eu tenho que decidir, ou eu vou na academia, ou eu vou na academia lá. Aí, lá, eu trabalho o dia todo. Então, assim, para poder sair e ir para academia é um tempo dispendioso. Então, eu fico em cima do muro. Agora, vir aqui, que talvez eu tenha um pouco mais de tempo, como é que eu vou na academia 2 dias só? Né? É complicado. Então, eu já tinha tentado ir na academia há um tempo atrás, mas não consegui enganchar. Porque, na verdade, na minha história, eu nem sempre fui tão ativa quanto eu sou hoje. Eu nunca fui magrinha na minha vida, e eu não sou, né? Então a gente sabe que a gente tem o fator genética, né, que interfere no biotipo de cada um. A gente pode até mudar o fenótipo, né? O genótipo a gente não muda.
E a gente pode tentar mudar esse fenótipo. Mas, né, eu sei também que eu nunca vou ser uma Gisele Bündchen, porque não é da minha característica. E por E isso vem da família também, né? Isso se vem for um pouquinho da família. É, na minha estrutura familiar, nós somos todas grandes. Se você olha para mim, muitas pessoas falam, perguntam, quanto você pesa, Renata? Eu falo, as pessoas falam assim, eu peso, Renata, eu acho que você pesa uns 62, 63, no máximo, me falam isso. Aí eu falo, então deixa eu te contar que eu peso 75 quilos. Porque eu sou grande. A minha família, nós temos essa estrutura grande. Nossa, né, estrutura óssea pesada, Uhum. e a gente tem uma estrutura muscular maior também. Então eu peso muito, digamos assim, muito mais do que eu aparento pesar. Né? Ninguém acredita quando eu falo que eu peso 75 quilos, ninguém acredita. Então, mas aí o que acontece? Eu sempre fui grande. E aí a minha mãe sempre falou, menina tem que fazer uma caminhada, menina tem que fazer. Você tem que voltar da escola a pé, porque você tem que se movimentar. E a minha mãe, ela é do movimento. A minha mãe faz hidroginásticas há mais de uns 15 anos. Minha mãe faz hidroginástica 2, 3 vezes na semana. Minha mãe faz caminhada frequentemente. Superativa. Minha mãe é super ativa. E ela, Superativa. e ela sempre colocou a gente, tanto eu quanto meu irmão, para fazermos. Eu então eu já tentei várias coisas na minha vida, né? Eu já tentei ir para aula de ginástica na academia, eu já tentei fazer musculação, eu já fiz pilates, eu já fiz um monte de coisas que eu já tentei fazer para me encontrar, para tentar achar aquilo que eu gostava de fazer. E aí eu entrei há uns anos atrás, mais ou menos uns 9 anos atrás aproximadamente, eu entrei na aula de Muay Thai. E eu fiz Muay Thai uns 4 anos, um pouco mais de Muay Thai. E eu amava fazer Muay Thai. E aí mas eu parei com Muay Thai por alguns motivos. Teve o motivo de saúde que foi o predominante, porque eu tenho problemas respiratórios crônicos. Mas eu também me sentia que eu tava ficando muito brutona, sabe? Muito brutona com Muay Thai. Eu ia dar uma encostadinha, dava uma porrada em todo mundo. E também, assim, machucava um pouco. Eu tenho a minha canela muito sensível, meu osso na canela muito sensível de tanto dar canelada, chutar bambu, chutar pneu. Então, eu acabei ficando muito brutona. Então, mas não foi por isso que eu parei, porque eu lutava na academia com os homens, não importava o tamanho de homem, não. Eu brigava mesmo. Mas eu, por conta de problemas respiratórios crônicos que aumentaram ao longo do tempo, eu tinha quando eu era criança e depois isso foi piorando. Eu fui perdendo a minha capacidade respiratória e fui perdendo a minha capacidade de conseguir fazer exercício físico, né? Eu acho que tudo isso foi uma soma de fatores. O meu pai teve um câncer muito grave, e faleceu por conta disso. Isso me abalou profundamente. E aí isso acho que influenciou diretamente na minha saúde física. Acho não, tenho certeza, né? A minha saúde mental abalada naquela época influenciou na minha saúde física e eu comecei a ter crises horríveis de garganta, infecções diversas. Tem gente aí que me conhece e que sabe que eu vivia doente o tempo todo, e isso eu fui parando de fazer exercício por conta disso, porque eu não conseguia fazer. Eu estava sempre doente, quando eu não estava doente eu estava cansada, né? E paralelamente isso trabalhando. Isso não foi há 1000 anos, não, isso foi agora recentemente. Tá fazendo 4 anos agora que eu operei, porque eu cheguei ao ponto de precisar de fazer uma cirurgia, ou disse que eu precisava. Eu tive que fazer um remodelamento todo na minha garganta era toda diferente, né? Ela é mais aberta. Eu fiz um remodelamento no meu nariz, não estético, né? Mas essa voltinha que todo mundo tem no nariz, eu não tenho mais. O meu seio etimoidal, ele foi desfeito, porque o médico queria aumentar a minha capacidade respiratória. Só que ao aumentar a minha capacidade respiratória, ele tirou toda a proteção aqui na minha garganta e no meu nariz. E aí aquilo que trazia os problemas para as vias respiratórias superiores desceu. E aí eu passei a ter pneumonia. E é aí que eu fiquei mais incapacitada ainda, por causa do cansaço. E com a pneumonia eu ganhei o asma. Então eu passei a ter asma. Eu falo que eu tenho asma, todo mundo pensa a vida inteira. Não, eu ganhei uma asma há 4 anos atrás. Eu não tinha asma.
E asma é muito difícil. Hoje em dia minha asma está controlada, mas é muito ruim, é muito ruim. A falta de ar, a dor no peito que dá, o aperto no peito é muito ruim. Quando eu faço esforço excessivo, eu ainda sinto um pouco. Então eu sou uma paciente asmática em controle hoje. Eu conheci um médico, aleatoriamente, que eu comecei a fazer um tratamento que chama imunoterapia, que eu faço tratamento para esses problemas respiratórios. Foi ele que virou para mim e falou: essa sua cirurgia te detonou, mas não vale nada, não valeu nada, né? Porque você não tinha asma, agora você tem asma, né? Eu falei: pois é, saí de lá frustradíssima. Mas eu comecei o tratamento com o Dr. Antônio, já tem faz 3 anos agora, eu estou quase de alta, inclusive. É. E com esse tratamento eu comecei a melhorar e com isso a recuperar a minha capacidade respiratória. Só que nesse meio tempo, até eu encontrar esse tratamento, eu vivia tomando muitos medicamentos. E era anti-inflamatório demais, era antibiótico que não acabava mais, era corticoide, todo mundo sabe que os corticoides são as bombas, né? Todo mundo ouve falar isso e realmente são, né? Eu, como farmacêutica, eu afirmo para vocês. E claro que não é só o medicamento, foi um conjunto de fatores. A gente vai ficando desmotivada, e eu tive a perda do meu pai, que também me deixou muito triste e me desmotivou demais, e o batidão de estrada para lá e para cá, e eu comecei a me sentir muito sozinha mesmo, cheia de amigos, e o problema respiratório só me incapacitava, e eu fui engordando. E aí eu fiquei com quase 20 quilos acima do que eu estou hoje. Eu tava até mandei pra Paty ontem uma foto do meu rosto há 2 anos atrás, desse tamanho. E eu queria mudar isso, mas eu não conseguia por conta do problema respiratório que eu tinha. Assim que eu fui melhorando, né, com a imunoterapia, eu fui melhorando, eu fui falando: nossa, eu tô me sentindo bem, eu quero fazer alguma coisa. Isso foi, eu não falei nem com ninguém, nem com o Cremoso, eu não falei com ninguém. Eu marquei um endocrinologista sozinha, porque eu sabia que do jeito que eu tava, sozinha eu não ia conseguir. Eu precisava de parcerias. Eu fui no endocrinologista, fiz um check-up. Eu não estava doente, mas ainda, né? Mas eu já tinha uma alteração metabólica que estava me tendendo a ter uma síndrome metabólica. Eu estava com insulina elevada, os outros exames estavam normais, mas a insulina elevada indicava isso. E ele falou: a gente precisa de uma mudança. E eu acabei, né, grande parte desses problemas que eu tive foi por conta do uso dos corticoides, que eu usava demais. Então, eu sou proibida de usar corticoide. Claro que por conta da asma pode ser que em algum momento eu precise, né? Mas aí é uma avaliação de risco-benefício. Mas tirando por isso, eu sou proibida de utilizar corticoide. Mas aí, com essa melhoria, né? Com esse encaminhamento, essa minha busca por ajuda, o médico me encaminhou também para uma nutricionista. E aí eu fui na nutricionista, ela, né, viu a minha situação e me passou um primeiro plano alimentar, porque ela falava comigo: eu não vou te passar uma dieta, porque você não precisa, dieta é para quem tem um problema, você tem diabetes, você precisa de uma dieta para tirar o açúcar. Você não precisa de restrições, você precisa de mudar os seus hábitos alimentares, porque junto com aquilo tudo, gente, a comida, de certa forma, ela é um confortante, né? Ela te dá, muitas vezes a gente busca refúgio em comendo demais e coisas não tão legais. E era isso que eu fazia, né? Junto com o medicamento, mas tudo isso eu fui engordando demais. E aí eu comecei a fazer a minha reeducação alimentar, com a política sempre de que a gente não deve restringir. Você não precisa parar de comer chocolate, você não precisa parar de comer pizza, você não precisa parar de comer hambúrguer, você não precisa. No entanto, você precisa se organizar, né? Porque você não tem que comer isso todos os dias. Você tem que comer isso de maneira organizada, né? Então, se você comer um churrasco, foi uma feijoada hoje na hora do almoço, na hora do jantar, você não precisa comer um hambúrguer. Né? Você não precisa fazer todo. Ah, já comi, deixa acontecer, não tô nem aí. Não, não é isso. Né? Então você pode se organizar e tudo caber dentro da sua dieta. Então foi isso que ela sempre me passou, a nutricionista. Sempre me passou dessa forma.
E, né, nesse contexto todo, eu sabia que eu precisava voltar também a me movimentar, porque eu estava no ócio. E meu namorado me incentivou a comprar uma bicicleta. Eu ainda fiquei assim, não vou comprar essa bicicleta cara. E se eu não andar nesse negócio, não der conta, e se eu não conseguir? Aí ele tá assim, mas você também não pode comprar uma bicicleta tão ruim, né? Aí eu comprei uma bicicleta inicial bem razoável. Eu falei assim, eu vou comprar uma mais ou menos boa, porque se eu não gostar, eu vendo esse negócio, né? É mais fácil passar pra frente. E aí eu comprei. Em janeiro de 2018 eu comprei a bicicleta. O primeiro dia que eu subi na bicicleta, eu andei acho que 3 quilômetros e eu achei que eu fosse morrer. Sem brincadeira. Primeiro que eu não conseguia ficar andando, eu tive que dar umas paradas. E andei 3 quilômetros e eu achei que eu nunca mais vou subir. Eu falei, eu nunca mais vou subir nesse negócio, porque eu não dou conta de andar disso, não. Eu não conseguia de tanto sedentarismo que eu estava. E aí, mas eu fui tentando persistir. Fui persistindo, só que a bicicleta ficava na casa do meu namorado. Eu ficava na casa dele e eu andava, ficava condicionada ao dia que ele tinha disponibilidade para poder andar. Aí eu falava, não vou andar de bicicleta hoje, porque a bicicleta está na casa do Cremoso. Ficava desse jeito, ainda me arrumando desculpa. Desculpa, né? A É. desculpa de pra ir lá buscar. Aí um dia, o tio dele virou e falou assim, deve ser muito engraçado a Renata e o Felipe andando de bicicleta. O Felipe lá na frente e a Renata lá atrás tentando acompanhar ele. Eu fiquei parada assim, nossa, que vergonha escutar um trem desse. Não posso. Vou trazer a bicicleta aqui para casa. Não vou mudar essa realidade. Eu vou conseguir andar pelo menos chegando perto dele. Aí eu falei com ele, Felipe, eu quero levar a bicicleta para minha casa. Ele disse assim, mas você vai andar sozinha? Eu tô assim, vou andar sozinha. Vou aproveitar e vou andar sozinha. Ele, mas é perigoso. Eu falei assim, não, eu ando só dentro da cidade, mas eu vou andar sozinha. Aí trouxemos a bicicleta aqui para minha casa. Eu já estava um pouco melhor, já não estava andando só 3 quilômetros, não. Já conseguia andar uns 10, estava me achando uma ciclista maravilhosa. E aí eu trouxe. Nossa, estava me achando o Avancini, tá? Eu era o Avancini já. Aí eu vim e trouxe a bicicleta. E comecei a andar. Coincidiu de eu entrar com as férias de julho. E aí eu comecei a andar. Todos os dias. Quase morrendo, mas eu comecei a andar todos os dias. Porque eu queria acompanhar o Cremoso. E comecei a andar durante as férias todos os dias. E eu vi que estava ficando legal. E aquela alimentação mais organizada. E eu já tinha perdido bastante peso nisso daí, né? Porque quando a gente tá mais gordinho, a gente emagrece mais rápido, né? Porque você faz aquela mudança, o seu organismo dá aquele choque, né? E aí a gente consegue um resultado rápido. A gente perde peso muito rápido no começo. Aí juntou isso, mas a bicicleta, eu tava mais leve. E aí eu comecei a andar mais. Comecei a andar 10, 12, 20... 25 quilômetros, 27 quilômetros. E aí eu fui empolgando porque eu estava conseguindo, né, andar mais de bicicleta. E aí mesmo trabalhando fora eu coloquei, na segunda-feira eu vou andar de bicicleta de todo jeito. Eu coloquei uma vez na semana. Eu vou andar de bicicleta de qualquer jeito e uma vez no final de semana. Esse é meu objetivo. E aí eu comecei assim, fazia chuva, fazia sol, eu tinha que ir na segunda-feira andar de bicicleta. E aí eu fui desenvolvendo. Quando foi no final do ano passado, eu entrei num grupo de ciclistas no WhatsApp e o grupo tinha um desafio de 500 quilômetros ao mês. Você ganhava um troféu. O troféu que tá aqui, que eu ganhei. O troféu. Olha que legal. Quem andasse 500 quilômetros no mês ganhava um troféu. E aí eu peguei e falei, chegou as férias, né? No final do ano eu falei com o Felipe, eu vou ganhar esse troféu. E aí eu comecei, porque eu tava andando todo dia, eu vi que trabalhando, todo dia não, assim, minha organização, eu vi que tava dando na faixa de 200 e pouco por mês. Eu falei, durante as férias eu tenho mais tempo, então eu consigo dobrar isso. E aí eu comecei. Em janeiro do ano passado, eu comecei a andar de bicicleta. Isso é a maior parte do tempo sozinha. E quando eu tô sozinha, eu não vou para lugares afastados. Eu fico mais dentro da cidade, porque eu realmente fico um pouco preocupada de andar sozinha.
E aí eu comecei a rodar aqui na cidade e dá para você fazer trajetos bons, né? Domingo eu saí, andei só dentro da cidade, eu andei 36 quilômetros, né? Então a gente vai dando volta e vamos embora. Aí eu comecei. E aí eu ganhei o troféu do 500 quilômetros. Eu fiquei assim super, hiper, ultra feliz pela minha superação. Um ano antes, eu andei 3 quilômetros num dia. Eu achei que eu fosse morrer. Um ano depois, eu estava fazendo um desafio de 500 quilômetros em 30 dias. Né? E eu fiz os 500 quilômetros nos 30 dias. E durante uma semana do mês, eu viajei. Eu fiquei uma semana fora. Então, eu fiz os 500 quilômetros em menos de 30 dias. Né? Então, assim, se eu não tivesse viajado, eu tinha andado, tava andando na faixa de média de 120 por semana, eu tinha feito mais de 600. E aí eu fiquei muito empolgada. E eu tava muito empolgada e andando mesmo de bicicleta, mas ainda continuando. Na segunda-feira eu andava, na sexta-feira, pelo menos 2 vezes na semana eu tava andando de bicicleta. Mas aí... Isso antes de conhecer o Daniel ainda. Isso foi de conhecer o Daniel. Porque o que aconteceu? Nesse contexto todo, acho que foi um conjunto de má postura, com dormir errado e também a bicicleta um pouco, porque como eu faço mountain bike, né, andar em estrada de chão, às vezes é muito impacto que a gente tem por causa, né, da estrada. Eu descobri uma lesão no ombro. Eu descobri que eu tenho uma tendinopatia. Eu desenvolvi, né, uma tendinopatia no meu ombro direito. Agora, final de abril do ano passado. E eu não tava conseguindo pedalar. Porque eu tava ficando dor. De ficar muito tempo assim, eu sentia dor. E aí né, essa dor que eu tava sentindo tava me atrapalhando. E eu fui ao médico e eu comecei a fazer fisioterapia. Eu fiz 3 meses de fisioterapia. E a fisioterapia que eu fazia era exercícios de fortalecimento que eu tava fazendo. Era fortalecimento. Eu ia para fisioterapia para fazer musculação. Pegar peso para exercitar os meus ombros. E foi com isso que eu melhorei o meu problema no ombro. Não foi remédio, né? Que eu não queria tomar remédio. Foi a fisioterapia, foi fazer exercício de fortalecimento. E eu pegando peso e fazendo isso e foi melhorando. Só porque eu não estava conseguindo pedalar. Paralelamente a isso, eu queria já buscar, né? Eu já tinha lido, queria ouvir falar sobre fazer yoga. E eu queria tratar também a minha saúde mental, também o físico, que no yoga a gente trabalha o físico, o desenvolvimento físico, mas o desenvolvimento maior, esse desenvolvimento mental. Eu comecei a fazer yoga em abril, final de abril, quando eu descobri o problema no ombro, e fazendo a musculação. Aí depois eu consegui voltar, começar a andar de bicicleta de novo. Mas quando foi em agosto do ano passado, foi nessa época que eu encontrei o Daniel. E na verdade eu acho que eu encontrei o Daniel por causa de bicicleta. Eu localizei ele por causa de bicicleta. Eu entrei no primeiro grupo do Daniel de ciclismo, de treinamento para ciclistas. Só que coincidiu foi agora no final de julho do ano passado, com eu voltar a trabalhar em agosto. Era ciclismo e corrida, mas eu entrei por causa do ciclismo. E aí eu tinha que voltar a trabalhar e eu não levava a bicicleta. E ele passava os treinos 3 vezes na semana para bicicleta. E aí eu não conseguia acompanhar essa sequência de treinos de bicicleta, porque eu não levo a minha bicicleta para lá. E eu tava com um horário vago. Na quarta-feira de manhã eu não tava dando aula. Aí como a comunidade era de bicicleta e de corrida, eu tava imaginando assim, eu vou começar a fazer uma caminhada, porque eu não vou ficar parado, eu não vou perder o ritmo. Eu estou num ritmo tão legal, eu vou levantar e vou fazer caminhadas na quarta-feira de manhã, lá onde eu trabalho, porque eu tenho esse tempo disponível. Eu fui e tava na comunidade do Daniel, o Daniel passou um treino de corrida para iniciante, que era tipo, não me lembro mais, mas eu acho que era correr 1 minuto ou 30 segundos e andar um tempo. Aí eu pensei assim, podia tentar fazer isso, podia tentar fazer esse negócio daí. E foi aí que eu comecei a correr.
fazendo treino lá de iniciante, de correr 30 segundos ou 1 minuto no seio do Daniel, quase morrendo, né? Eu já andava de bicicleta. E nessa altura do campeonato, eu já estava. Isso foi agora em agosto. Eu treinava de bicicleta, assim, eu já estava andando 50, 60, 70, 80 quilômetros de bicicleta. Mas eu fui correr 1 minuto, eu quase morri. Mas eu falei, eu tô aqui, eu ia fazer uma caminhada, eu posso fazer esse negocinho aí do Daniel. E eu tava fazendo fisioterapia ainda do ombro. Foi aí que a minha fisioterapia acabou e eu já estava com a consciência de que eu precisava fazer exercício para me fortalecer, que eu não podia ficar com o ombro parado, porque ficar com o ombro parado seria sinônimo de dor novamente. Então eu tinha que continuar mexendo, movimentando esse ombro. E foi quando você e o Daniel fizeram uma parceria para o treino em casa. E aí eu entrei no grupo de vocês para fazer, né, que era, né, o grupo para a gente fazer tanto os treinos de corrida ou bicicleta, mas o treino em casa, que era o seu. E eu falei, eu preciso de fazer esse negócio porque eu preciso de fortalecer o meu ombro, senão eu vou voltar a sentir dor. E aí foi quando eu comecei a fazer os exercícios em casa, fazer o treino em casa. Porque eu estava conseguindo fazer uma coisa de movimento, mas o treino, né? E eu não tenho sentido dores no ombro, né? Que isso fique claro, né? Na verdade, eu estava sentindo no esquerdo, mas eu estava no yoga semana passada, eu fui fazer um invertido, eu caí de mau jeito pro lado esquerdo, aí eu fiquei com o ombro de cá meio dolorido. Ainda tá um pouquinho, mas foi por causa do tom. Mas o ombro direito, que é o que eu tenho tendinopatia, eu não sinto, né? Não sinto aquela dor que eu sentia mais. Dependendo, às vezes, de um exercício que eu comentei contigo outro dia, eu fui fazer uma prancha que você tinha passado, eu senti um pouco, aí eu mudei a posição. Mas aquela dor que eu sentia constantemente, eu não sinto mais. E aí foi que eu comecei os exercícios em casa, em agosto, e comecei a corrida, né, junto com o Daniel. Comecei a correr. E aí, né, em outubro passado, que foi quando a gente fez a nossa primeira live, eu tava contando para vocês que eu ia me inscrever na primeira corrida. E foi aí que eu fiz a primeira corrida, né? Uns 2 meses e meio depois que eu tinha começado a correr, eu fiz os meus primeiros 5 quilômetros. Primeira prova, menina, tá? A Primeira prova de corrida. Isso. a primeira prova de corrida. Mas foi assim, com os exercícios em casa, eu percebi que eu podia ter uma flexibilidade, porque eu tenho a consciência de que eu preciso de me exercitar. Porque eu vi a diferença que isso fez na minha vida. Né? Eu parti do nada e para hoje ser uma pessoa que eu estou fazendo o exercício mais ou menos de 4 a 5 vezes por semana. E não falo de todos os dias, porque eu nem aguento fazer todos os dias. Tem semana que às vezes vai, né, fazer todos os dias. Mas tem momentos que eu sinto o meu corpo cansado, eu sinto que eu preciso de parar 2 dias, que eu começo a ver que o meu rendimento começa a cair. Uhum. Então, eu sei que eu tenho. Hoje eu aprendi que eu preciso me exercitar. Eu tenho essa consciência que eu preciso de movimentar. E para a saúde física, igual eu disse, para o meu ombro, isso é essencial, porque agora isso virou um problema físico, né? Porque se eu fico parada, eu sei que eu vou sentir dor. Mas eu percebi que também que para minha saúde mental, isso faz toda a diferença. Eu estava conversando com uma amiga minha agora, há poucos dias, e eu falei com ela, estava falando com ela justamente sobre esse assunto, de que a gente precisa tirar um momento pra gente. Nem que seja 20 a 30 minutos por dia, a gente tem que tirar um momento. A gente não tira 8 horas por dia para poder trabalhar, a gente não tira tanto tempo para fazer isso, tanto tempo para fazer aquilo. Por que que a gente não pode tirar 20, 30 minutos pra gente? Eu aprendi que muito mais do que a saúde física, isso é saúde mental. É saúde mental. Agora eu consigo perceber claramente que isso para mim é muito mais do que ficar bem fisicamente. A minha cabeça é outra coisa. Isso para mim é outra coisa. Minha saúde mental melhorou drasticamente. E essa minha amiga, ela trabalha comigo. E ela falou comigo, Renata, eu tô percebendo mesmo, depois que você resolveu mudar, como que você passou a levar as coisas com mais suavidade e muito mais diferente. Ela falou comigo, eu não sei como é que você aguenta a estrada. Eu falei com ela, pois é, eu tô te falando que eu aguento a estrada, e eu aguento esse batidão de ficar pra lá e pra cá,
porque eu tenho tirado esse tempo para mim. Porque antes disso, eu achava que eu ia surtar. E agora eu tenho conseguido fazer os meus exercícios, eu tenho conseguido trabalhar o tanto que eu trabalho, e eu tenho conseguido fazer né, todo esse batidão, e eu ainda estou conseguindo fazer os exercícios, por quê? Porque eu determinei que eu tenho que tirar esse tempo para mim. Esse tempo, ele é meu tempo. E para minha saúde mental, isso tem sido, assim, imprescindível. Claro que eu não consegui isso, gente, de ontem para hoje, né? Foi uma construção aí, né? Foram 2 anos fazendo essa construção de tudo isso. Eu tenho que, então, e com o problema no ombro, para mim, eu descobri que é essencial fazer, não só andar de bicicleta, não só a corrida, que eu tenho me esforçado, gente, correr é muito difícil. É muito difícil, muito difícil. Não sei se o Daniel tá aí ainda, né? Mas correr é muito Que tá. difícil. Se ele não tiver, ele vai ver isso depois. Correr é Vai. muito difícil. Para mim, correr é um dos maiores desafios que eu tô tendo na minha vida. Correr é muito difícil. Eu tava conversando isso com meu namorado também essa semana. Nossa, tem dia que dá vontade de desistir. Porque eu vejo, nossa, parece que eu não tô evoluindo. Ai, parece que eu tô parada, parece que eu tô correndo parada até hoje. Mas aí eu fui andar de bicicleta domingo, eu vi como que minhas pernas estão fortes, menina. E eu pensei, né, essas pernas fortes deve ser a associação da corrida, mas os exercícios que eu tô fazendo refletiam num pedal tão melhor que eu fiz domingo. Então eu andei 36 quilômetros, já tinha um tempinho que eu não andava tanto assim. Andei 36 quilômetros e foi tão suave, foi tão de boa, eu fiquei tão tranquila. Eu falei assim, eu gosto tanto de pedalar, falei com ele, eu descobri que eu gosto mais de pedalar do que fazer qualquer outra coisa, do que de correr, do que de fazer exercício em casa. Eu gosto de pedalar. No entanto, eu percebi que isso é muito importante para refletir no meu pedal também, né? E sem contar que eu passei a correr e a fazer os exercícios em casa, porque o meu tempo de pedalar, ele não tá tão grande. Eu não tô conseguindo dedicar tanto tempo à bicicleta igual eu tava conseguindo antes. Por quê? Para andar de bicicleta, a gente tem toda uma organização. Você tem que se paramentar, né? Você tem que colocar a roupa apropriada, né? Você tem que calçar um tênis, ou no meu caso eu uso sapatilha, né? Que é o calçado apropriado. Você tem que colocar capacete, você tem que colocar luvas, né? Você tem que se... Só a paramentação aí já demora meia hora, porque tem que se alongar e fazer toda essa paramentação. Já demora pelo menos meia hora. E andar de bicicleta, você não vai sair de bicicleta achando que você vai andar meia hora igual você corre, porque meia hora de bicicleta não é nada. Você tem que andar pelo menos o dobro. Você tem que andar pelo menos 1 hora, 1 hora e meia, para você poder esquentar o corpo, porque é um exercício de impacto menor, então você tem que fazer um tempo maior para você sentir alguma diferença. Então, né? Então eu precisaria de pelo menos aí 2 horas às vezes para fazer uma volta, para dar uma voltinha. E aí esse tempo tava me faltando. Foi aí que eu comecei a correr, né? Porque correr é mais fácil. Correr você vai ali, faz o seu aquecimento, você calça o tênis e você sai para correr e com meia hora você tá de volta. 30, 40 minutos no máximo já tá de volta. Dependendo do dia, até menos, né? Dependendo do treino que você vai fazer, você faz treino aí de 20 minutos. E treinar em casa também é uma coisa mais rápida. Você tá ali sentado assistindo televisão ou acabei de chegar em casa, você calça o tênis, troca de roupa e peraí, deixa eu aquecer e você já começa a fazer o treino em casa. Então, assim, o tempo que você gasta é um tempo muito menor, né? E do que eu estava fazendo para poder pedalar. Foi aí que eu tenho pedalado menos e feito outras coisas, porque eu não tenho conseguido dedicar pelo menos 2 horas para corrida, porque a gente faz pedal, né, no tempo bacana. E eu saí para pedalar, era 3 horas, 4 horas de pedal, né? Então é um tempo grande. Mas agora, fazendo treino em casa e correndo, eu consigo me organizar melhor. Porque se estiver chovendo, igual estava chovendo ontem, né? Eu E já ia falar exatamente eu isso. acho que está chovendo hoje, né? O que que acontece? Ontem eu ia correr, mas estava chovendo,
Eu falei, tem dia que eu corro na chuva, mas eu não gosto de ficar correndo na chuva porque para mim a asma não é legal. Eu começo a sentir um pouco essas oscilações de temperatura, e quando junta temperatura e esforço junto, eu sinto um pouco da asma. Então eu falei, não vou correr, ou não vou poder correr hoje. O que eu fiz? Eu fui treinar em casa, né? Então, assim, quem me segue já viu que eu uso as minhas garrafas de vinho, mas agora eu tô evoluindo as garrafas de vinho, que a garrafa de vinho tá ficando leve, né? Então agora eu tô com a garrafa de água sanitária, que é maior, né, com água que eu tenho usado, que eu tô usando como peso. Alguns exercícios ainda não dá ela, dependendo do exercício de braço. Mas os de perna tem que ser ela. Só a garrafa de vinho tá pouco. Então, e eu comecei sem pegar peso nenhum, né? Era só eu, né? Então, o treinar em casa e o correr, para mim, tem sido mais fácil de encaixar dentro da minha rotina, né? Então, hoje, na hora que acabar nossa live aqui, por exemplo, eu vou avaliar como é que tá meu corpo, porque eu tô me sentindo um pouco dolorida, né? Para ver se eu vou correr hoje ou se eu vou tirar um dia off, né? E eu tenho observado isso também, eu tenho sentido o meu corpo. Aquele dia que eu vejo que eu tô mais dolorida, que eu tô mais... meu corpo tá mais, assim, cansado, não adianta eu também insistir e sair, não, ficar louca do exercício físico, porque o rendimento não vai ser legal, né? Mas se na hora que eu começar a me movimentar aqui, eu ver que eu tô legal, eu troco de roupa e vou correr, né? Porque eu determinei para mim o quê? Que eu tenho que ter essa prioridade com a minha saúde, né? Eu tenho e ver resultados é muito motivador, né? Então eu não faço ideia de quanto eu tinha de gordura no meu corpo quando eu comecei, mas eu imagino que devia ser muito porque eu tava com mais de 90 quilos, né? É, eu tenho uma avaliação física que eu fiz em fevereiro do ano passado, que eu estava na faixa de 32% de gordura corporal, né? Tinha um ano e que eu tava mudando. Agora em novembro eu fiz uma outra avaliação física e eu vi que eu tô na faixa de 24% de gordura corporal. Então, falei com vocês aí no começo, eu peso 75 quilos, mas eu tenho 24% de gordura corporal. Então, quando a gente olha essa proporção, isso é bastante favorável. E também a gente vê a respeito das medidas, né, gente? Depois que eu comecei a correr e a fazer os exercícios em casa em agosto, porque eu faço acompanhamento com a endocrinologista ainda, tá? Eu vou no endocrinologista de 6 em 6 meses. Agora de 6 em 6. No começo era de mês em mês, depois passou para de 2 em 2 e agora eu vou de 6 em 6. Eu tive na endocrinologista aproximadamente, acho que foi... eu sei que eu tive em novembro a última vez. E as medidas que ela fez minha em novembro e que ela tinha feito há 6 meses antes, eu tinha perdido 6 centímetros de cintura. E o meu peso até aumentou. O meu peso aumentou. Né? Na minha penúltima consulta, eu estava pesando 73 quilos. Na minha última consulta, eu estava com quase 76. Mas eu tinha perdido 6 centímetros de cintura. Ela falou comigo assim, isso é maravilhoso. Você está me mostrando que você está perdendo gordura e que você está ganhando massa muscular. Então, eu não engordei. Eu ganhei massa muscular. Porque se eu tivesse engordado, né, de ganhar gordura, eu não teria perdido 6 centímetros de cintura. E o que eu estou fazendo? Eu tenho corrido e feito exercício em casa. A minha rotina, e feito yoga, né? Porque o yoga eu não largo mais. Mas o yoga é um exercício de baixo impacto, né? A gente mais a questão de equilíbrio, né? Tanto físico quanto mental. Ele não te exige na verdade exige fisicamente muito também, né? Mas você tem que ter uma força que você precisa de desenvolver. Tanto que é muito comum a gente ver pessoas que vivem com o yoga e que praticam há mais tempo, elas fazem musculação para dar condicionamento muscular para a pessoa conseguir fazer os exercícios do yoga. E eu já consigo fazer coisas que eu nunca imaginei que eu conseguisse fazer, né? Eu tenho um desafio individual que é fazer a invertida sobre a cabeça, né? Ficar de cabeça no chão com as pernas para cima. E eu ainda não consigo levantar as pernas, mas eu já consigo me inverter. Eu estou trabalhando agora o subir as pernas. Subir as pernas. Gente, há menos de um ano para mim, isso era
impossível. Sabe, você fala, eu ficar de cabeça para baixo, com a cabeça no chão, virada, igual um morcego, nunca imaginava fazer isso. Agora virou um desafio pessoal, né? E eu tenho evoluído para isso, e as minhas instrutoras de yoga falam, olha, tá vendo? Você já tá quase conseguindo levantar um pé, né? E eu acredito que tudo isso não é porque eu tô indo só no yoga ou porque eu tô fazendo qualquer coisa. Acho que é um conjunto de fatores, né? É eu estar cuidando mais do meu físico, eu estar cuidando também da minha mente, porque a nossa mente também é traiçoeira, né? É o que você estava falando no começo, que eu me coloco para mim. Eu não deixo de treinar por preguiça. Se eu tiver com dor no corpo, eu deixo de treinar. Mas porque eu tô com preguiça, porque eu tô deitada assistindo televisão, eu não deixo. Não deixo. Porque preguiça não é desculpa mais pra mim. Não é desculpa mais pra mim. Ai, não vou treinar hoje porque eu tô com preguiça. Eu posso falar, eu não vou treinar hoje porque os dias foram muito pesados e eu tô muito cansada. Eu tô muito cansada hoje, eu não vou fazer. Agora falar que eu não vou fazer porque eu tô com preguiça, não. E outro dia eu tava conversando com uma colega minha por isso. Tava chovendo muito. Eu peguei e fui pra aula de yoga. Eu cheguei lá, tava só eu e ela. Aí ela falou comigo assim, eu moro aqui pertinho, por isso que eu vim. Eu falei com ela, eu vim, sabe por quê? Tá chovendo, mas se eu tivesse que sair pra trabalhar, eu não sairia. Eu não sairia pra poder trabalhar pros outros. Com fazendo chuva, fazendo frio, fazendo sol, fazendo qualquer coisa. Eu não faço isso pra poder trabalhar pros outros. Por que eu não posso fazer isso pra trabalhar pra mim? Por quê? Por que eu tenho que ficar comigo? Entendeu? Se eu posso levantar cedo para trabalhar para os outros. Se eu posso sair na chuva para trabalhar para os outros. Se eu posso sair no sol, sair sábado, sair domingo. Às vezes é necessário, o patrão às vezes a gente chama. Então, sábado passado mesmo, eu fui para uma reunião, eu estava numa reunião do meu trabalho. Então, se o patrão te chama e você vai, por que você não pode atender o seu chamado interno, né? O chamado do seu corpo, para poder também fazer também? Por que você não pode dedicar esse momento para a gente? E eu tenho repetido isso muito para mim mesmo, né? Tu não fala, eu vou acordar cedo no final de semana. Eu falo, gente, se o seu patrão te chamar, você não vai acordar cedo? Se o seu patrão falar assim, eu preciso que você esteja aqui domingo, 7 horas da manhã, porque vai ter um evento, porque vai ter alguma coisa, porque vai ter isso. Se ele te chamar, você não vai? Por que você não pode levantar no domingo às 7 horas da manhã para fazer por você? Né? Então, eu tenho... Agora, para mim, isso virou meio que uma filosofia de vida, né? Eu tenho que tentar fazer por mim o máximo que eu puder. Eu não faço pelos outros. Se alguém falar comigo assim, Renata, eu preciso que você me leve, você pode, por favor, me ajudar? Eu preciso que você me leve em tal lugar, sábado, 6 horas da manhã. Se eu tiver o meu alcance, eu não vou ajudar a pessoa. O que eu não posso fazer também por mim? Por que eu não posso tirar meia hora por mim? Por que eu não posso tirar meia hora por mim? E eu aprendi também que não precisa de muito, né? Eu parti do quê? De andando de bicicleta, eu tendo que sair e dedicar 2 horas. Agora, eu tenho dedicado meia hora, 30, 40 minutos, né? Claro que como esses dias eu estou de férias, às vezes eu dedico um pouco mais. Mas quem me acompanha, né, no Instagram sabe que agora eu vou voltar a trabalhar segunda-feira. Eu não vou, às vezes, conseguir fazer 2 treinos da parte, porque 2 treinos da parte está dando quase 50 minutos, né? Então, talvez dedicar 50 minutos vai ficar um pouco difícil. Mas eu posso fazer um treino que vai dar meia hora, né? Um treino da meia hora eu posso tirar, né? Então, é tudo uma que a gente tem que se adaptar, né? Se você tem um pouco mais de disponibilidade naquele dia, você fica um pouco mais. Se você não tem, você vai ficar menos. O fato é, a gente não precisa, a gente não pode ter preguiça da gente. A gente não tem preguiça para fazer pelo outro. Às vezes tem, você não tá com preguiça. Se o seu patrão te chama, você não vai mesmo porque você tá com preguiça. Se você tem que ir. E até quem não tem patrão, né? Você, né, tem o seu trabalho na internet. Você não tem que mandar treino. Você não tem que acompanhar as pessoas. Aquilo não é a sua obrigação. Se você não conseguiu fazer isso durante o dia, você não vai levantar mais cedo porque você tem que fazer isso. Então, por que você não pode, às vezes, levantar mais cedo para poder fazer o que você precisa fazer por você? Então, eu tenho pensado muito dessa forma.
e não tenho deixado a preguiça me vencer. Eu deixo o cansaço me vencer, às vezes. Porque às vezes aquele dia eu não dormi direito, né? Mas até nisso eu já percebi diferença. Às vezes eu pego a estrada tá difícil, eu chego lá cansada. Já, semana passada acontecia isso. Eu dava aula de 1 até as 3, aí eu ia para casa organizar as coisas e depois eu tinha que dar aula 5h20 de novo. O dia que eu chegava lá, organizava minhas coisas e fazia um treino de meia hora antes de ir para a aula, eu ia muito mais bem disposta do que se eu tivesse deitado para descansar, né? Então são todas essas coisas aí que eu tenho aprendido ao longo do tempo. E eu tenho meu Instagram aí, né? Eu tenho, na verdade, esse é meu Instagram, que eu falo que é meu Instagram fitness, né? Mas, na verdade, eu nem vou chamar mais de Instagram fitness, eu vou chamar de diário, né? Porque eu tenho percebido que muita gente me manda mensagem, né? Falando assim, eu gosto tanto disso que você faz. Ontem eu recebi uma mensagem assim, você postou uma frase outro dia que a menina me mandou a foto, ela escreveu numa cartolina, num papel, e colou no cantinho de trabalho dela. Falou comigo assim, eu gostei tanto dessa frase que eu coloquei aqui no meu cantinho de trabalho essa frase. Aí eu pensei, a gente acha que a gente tá fazendo pra ninguém, né? E de repente a gente acha que tá jogando isso ao vento, mas quando a gente joga ao vento e a coisa se propaga. E na verdade o meu Instagram, né? Esse meu Instagram diário, né? Eu fiz muito, no começo eu pensei muito mais em me ajudar, né? Porque, digamos que é uma obrigação, entre aspas, não é uma obrigação, mas eu consegui essa rotina de fazer postagens, né, de postar minha rotina, e na verdade hoje eu tenho percebido que eu estou ajudando algumas pessoas. Tem uma amiga minha semana passada que eu cheguei lá no trabalho, que eu falei com ele, nossa, tá tão magrinha. Foi comigo que eu tô fazendo os treinos daquela moça que eu tô fazendo aqui, os treinos em casa daquela moça que você indica, eu não tava conseguindo ir na academia, e agora eu tô fazendo os exercícios em casa. Ela falou comigo assim, fica todo mundo rindo de mim, porque eu pego as vasilhas, começo a encher de água e fazer as coisas, mas eu tô adorando. Eu falei com ela, viu, eu não tô te falando que o negócio é legal, o negócio é bom mesmo. Então, eu tenho percebido que às vezes a gente acha que não tá fazendo nada para ninguém. E na verdade, a gente está plantando um monte de sementes e começa a ver os frutos disso. Tem muita aluna minha que me segue, que fala comigo assim, Renata, eu fiz aquela sua receita, ficou tão boa. Eu falo, por que você não fotografou, não me mandou? Ela, mas eu esqueci, mas ficou ótimo. Então, eu tenho percebido que, eu tenho ficado muito feliz, porque eu tenho percebido que eu tenho conseguido fazer alguma coisa, né? E mostrado para as pessoas que é possível, né? Se a gente se organizar, é possível. E eu tô já falando em ritmo de encerramento, porque eu acho que já tá dando tempo, né? Que você entrou um pouquinho Eu antes já das estava 15, esperando né? um momento certo aí para você, meu Deus, eu preciso interromper a Renata, que a live vai É, acabar. Se então, eu alguém, acho que você enquanto deve a falar alguma Renata coisa. já faz a parte final ali que ela queira falar, menina, se alguém tem alguma pergunta, alguma colocação, anota rapidinho. Eu acho que já está encerrando ao mesmo tempo. E aí coloquem, quiserem comentar, depois vão lá no perfil da Renata, converse com ela, ela tá super. Aproveite que é o último dia de férias, ela tá super disponível. Porque Depois fica final de mais semana eu vou complicado. receber uma visita de uma amiga minha, vai vir pra cá passar o final de semana, e aí eu vou estar mais envolvida com a minha amiga e esse final de semana dedicada a ela. 30 segundos, Renata, 30 Ó, segundos. eu queria falar para todo mundo que, gente, é possível. A gente tem que se organizar e é possível. E, né, eu sou muito grata ao Daniel e à Paty, né, porque me mostraram outras possibilidades, né, e me mostrar também que eu sou capaz, né, porque eu falo que em especial o Daniel tá dentro do meu coração.